Saudações tricolores! Pensei que hoje a gente ia chegar aqui num clima de giro do almoço pós-vitória, mas não foi o caso, né? Não foi o caso. De qualquer forma, a classificação, né? Nada tá perdido ainda dá pra gente se recuperar, mas não tem como a gente tampar os olhos pro que aconteceu de errado nesse jogo de ontem. Então a gente vai conversar sobre isso e vai falar também sobre a situação do Nonato, tá? A situação preocupa pra sequência, até porque tem sido uma peça importante. Então vamos pro nosso giro do almoço. Meu nome é Julia Cunha e essa é a Jornada Catel 1902. O resultado desse jogo contra o Juventude foi uma derrota por 3-2 com uma atuação muito ruim do Fluminense. Não é o resultado que nós esperávamos, muito menos o que nós queríamos, mas dá pra dizer que pelo cenário, da maneira como o jogo estava se desenhando, conseguir diminuir um gol de vantagem do Juventude já foi extremamente importante para poder pensar nessa decisão que vai acontecer no Maracanã. Porque o que foi esse jogo do Fluminense? O Mano optou por poupar nessa partida. E eu sei que vai ter opiniões divergentes com relação a isso, mas eu não julgo essa opção como errada, porque para mim, na minha visão, o jogo contra o Bahia no domingo, ele é muito mais importante do que esse jogo de ida pela Copa do Brasil. Isso porque, na minha visão, o principal objetivo do Fluminense nessa temporada é sair da zona do rebaixamento e permanecer na Série A. E como essa missão não é fácil, todo jogo é extremamente importante. Então, se você tem um jogo de Copa no meio, você precisa poupar, você poupa na Copa. Essa é a minha visão com relação a isso. Por isso eu não julgo a opção do Mano, mas também não julgo por um outro motivo. Porque eu acho que ainda que faltassem peças importantes da nossa equipe nesse jogo, eu acho que com as peças que a gente tinha dentro de campo, a gente poderia ter uma atuação melhor do que a gente teve ontem. Porque quando o Fluminense faz o gol logo ali no início do jogo, de uma jogada até construída, mas que aproveita também de uma falha da equipe do Juventude, eu penso, pô, perfeito, agora o Juventude vai ter que sair mais, vai ser obrigado a sair mais, vai dar mais espaços. A gente tem opção agora para correr com o Serna, tem um time com caras mais novos dentro de campo, um garoto que tá num momento brilhante, ele sendo decisivo. O cenário tá se desenhando de forma perfeita pra gente. E a gente pode sim entrar em questões da tomada de decisão do Marcelo, que não toca a bola pro Cauã Elias, e ali teria sido uma oportunidade de gol que deixaria um cenário ainda muito mais vantajoso pra gente. Só que a verdade que aconteceu, independente disso, é que o Fluminense foi perdendo espaço ao longo do primeiro tempo e o Juventude começou a criar suas oportunidades. Não consegue concluir a gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Fluminense volta assim muito, muito mal. Porque no segundo tempo a gente consegue ressuscitar o pior do time da reta final do Fernando Diniz. A gente toma um gol muito rápido, se desestabiliza, recua, se desorganiza, toma gol de bola aérea, marca com o olho, assim, tudo que a gente podia errar e de maneira desorganizada, que você vê que parece que o time não vai conseguir se estabilizar novamente, a gente faz ali, e o Juventude, com muitos méritos, aproveita e faz os 3 gols nessa brincadeira. Tanto que é espantoso quando o Fluminense, já nos acréscimos, consegue diminuir a vantagem do Juventude. E no momento em que consegue essa reação, mesmo faltando poucos minutos ali para o jogo acabar, ainda parecia que o Fluminense teria chance de conseguir empatar esse jogo. Tanto que eu considero esse gol do Thiago Santos muito bom, não só pelo gol, por ter diminuído a vantagem do Juventude, mas também pela reação, que o Fluminense parecia que não ia ter em nenhum momento. Precisa, sim, colocar Ganso e Arias dentro de campo para conseguir se organizar minimamente e ter alguma consistência? Precisa. Mas ainda assim consegue uma reação num time que estava completamente desorganizado até ali. E eu acho que nesse jogo é muito difícil você elogiar alguém, porque no jogo em que o próprio Fábio falha, é muito difícil você ter alguém para elogiar. Mas, assim, acho que é muito impressionante. A gente vinha falando durante esses últimos jogos, né? Como, nossa, o Fluminense com o Thiago Silva, mais um jogo sem tomar gol. O Fluminense com o Thiago Silva, mais um jogo sem tomar gol. Só que o Fluminense sem Thiago Silva foi, assim, tenebroso. O Fluminense, eu concordo. Eu vi uma fala do meu amigo Leandro Tavares que eu concordo, assim, plenamente com ele. Eu entendo que o Thiago Silva, ele é um diferencial e tanto. Mas o Thiago Silva não pode ser a única forma do Fluminense se organizar minimamente defensivamente. Tudo bem que a gente entrou com o Thiago Santos e Antônio Carlos, mas assim, recentemente
A gente vinha vendo atuações antes do Thiago Silva chegar, que por mais que a gente levasse gols, não eram atuações tão comprometedoras assim da nossa zaga. Pelo contrário, a gente chegou a elogiar o Thiago Santos e o Antônio Carlos algumas vezes, e principalmente também quando eles atuaram do lado do Thiago Silva. Mas também virar sem ter visto o Ignacio jogar e falar que foi um absurdo ele não ter entrado, eu não consigo considerar porque perto do que eles vinham fazendo, eu não achei que eles simplesmente não fossem conseguir conversar dentro de campo. Tanto que o Felipe Andrade, ele até entra no lugar do Donato e diversas vezes ele precisa ir lá pra zaga, porque não tinha consistência ali. O fato ali do Samuel Xavier não estar na lateral também pesou muito pra esse ponto, porque o Guga ontem conseguiu mostrar porque ele não estava recebendo oportunidade, mesmo o Samuel Xavier tendo feito alguns jogos horríveis ao longo dessa temporada. Assim, realmente, tinha motivo pro Guga não entrar. O Martinelli, eu espero que o Mano tenha percebido que ele precisa de um banco, assim, urgentemente. O fato da gente. A situação do Nonato preocupa bastante, até inclusive o próximo assunto que a gente vai falar. Mas ainda assim, coloca o Alexander, né? O Martinelli, ele precisa de um banco. Isso vai fazer bem pro Fluminense e pra ele, eu acho. O Marcelo também foi muito criticado. Considero que sim, a parte física tá pesando, mas acho que a ponto de virar e falar, por conta de 2 jogos, né? Um segundo tempo e um primeiro tempo, que ele não tem condições de atuar no meio-campo ainda é cedo, né? Acho que a gente sempre vai fazer a comparação com o melhor jogo do Ganso. Até porque o Marcelo tem qualidade, então você vai esperar muito dele. Mas não dá pra você achar que mudando de uma posição, tendo atuado aí uma temporada e meia inteira, direto na lateral esquerda, vai fazer com que ele desempenhe no nível muito acima, né, com 2 jogos. E o John Kennedy, assim, eu já desisti, já abri mão, já entreguei pra Deus e, assim, não espero mais nada mesmo. Menos um em campo. A hora que o John Kennedy entrou, eu falei assim, cara, se depender dele pra ter um gol, eu sei que não vai ter. Infelizmente, assim, é isso. Eu gostaria muito que ele tivesse me surpreendido, mas não foi o caso. E assim, né, sobre a classificação, ainda é possível. O placar, eu acho que de 3-2 ele assusta muito porque a gente levou 3 gols. Mas é como se o Juventude tivesse saído dali com 1-0. Então, assim, é um resultado que dá pra gente recuperar no Maracanã. Ainda mais tendo o Thiago Silva em campo. Espero que a gente tenha André em campo. Acho que é super recuperável. E né, a classificação não tá acabada. Só que agora sim, é foco no jogo de domingo, porque o jogo contra o Bahia, ele segue, pra mim, sendo muito mais importante. Não sei se vocês concordam com isso. Sei que é difícil pedir like depois de um jogo desse. Mas assim, se você puder apoiar o Jornada com seu like, isso ajuda demais. E agora a gente vai entrar na situação do Nonato, tá? O Nonato, ele não volta do intervalo porque ele torce o tornozelo esquerdo. E no intervalo, esse tornozelo tava inchado. Então, assim, optaram por não voltar com o Nonato, até porque ele já teve problema com esse tornozelo anteriormente, assim. Não é uma novidade, digamos assim. Também não é nada preocupante, pelo que o Gabriel estava explicando. Não foi nada assim absurdo que ele teve nos outros clubes, a ponto da gente considerar, por exemplo, uma negligência do Fluminense de ter contratado ele com esse problema, né? Não é nada a nível Marlon, digamos assim. Mas preocupa porque ele chegou, tem sido uma peça importante agora com essa torção e esse inchaço, vai precisar passar por exames de imagem para poder ver se não causou nada mais sério, né? Então preocupa poder pensar que a gente pode perder o Nonato por mais tempo, digamos assim. Ainda não é possível saber. A ideia do Fluminense é fazer esses exames de imagem já nessa sexta-feira para ver o grau do problema, e também começar tratamento, só que depende do tornozelo desinchar, né? Então vai depender de como vai estar esse tornozelo hoje para poder fazer os exames e assim que a gente tiver uma novidade, obviamente a gente vai trazer aqui no Jornada para você. Então aproveita para se inscrever. Mas essas são as informações que a gente tem no momento. Esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje. Espero que, na medida do possível, vocês tenham gostado, porque depois de derrota é muito difícil manter o astral alto, porque não tem alto astral hoje. A verdade é essa, né? Mas mais tarde tem Giro de Jornada para discutir mais questões sobre essa partida e também qualquer informação que possa surgir ao longo do dia de hoje. E nós nos vemos aqui no nosso Giro do Almoço novamente na segunda-feira, 1h da tarde. Saudações tricolores e espero que a gente volte aqui com o Giro do Almoço de vitória, se Deus quiser.